a ferramenta que define o sentido no mercado financeiro. Senhoras e senhores, hoje a gente está continuando nosso curso e eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu desenvolvi ao longo de 10 anos de análise estatística, mais de 2.200 dias analisados úteis de pregão, e é simplesmente o meu melhor indicador, o meu melhor operacional, o ponto de firmeza do meu operacional que define o sentido do meu gráfico, o sentido das minhas operações, dos meus investimentos, tanto para mercado futuros quanto para ações ou qualquer outro investimento que eu utilize hoje análise de preço. Já estamos aqui dentro do gráfico e eu quero mostrar para vocês as linhas de amplitude do ajuste. E aí eu preciso que você tenha visto os vídeos anteriores que eu explico o que é o ajuste e explico também as definições e conceitos sobre linhas de amplitude. Basicamente o que a gente vai fazer é o mesmo fundamento aplicado para o ajuste em si. O ajuste, ele é a nossa primeira linha aqui em laranja, ela tá marcada aqui. Ele hoje pode ser plotado pelo Profit no Prior Coach Ajuste, eu mostrei isso no vídeo passado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que vai fazer vocês terem hoje a virada de chave no mercado financeiro. O que eu pensei quando eu criei as linhas de amplitude foi, o que acontece a partir que a gente tem o toque no ajuste? Porque vocês sabem, e eu mostrei para vocês isso, as estatísticas na nossa plataforma tubiarainvestimentos.com é que o ajuste ocorre em 70% das vezes. Ou seja, o mercado quando ele abre acima do ajuste, igual ele abre aqui, ó, essa linha pontilhada verde, ela significa exatamente a abertura do dia. Quando ele abre acima do ajuste, ele tende a vir e tocar no ajuste. Quando ele abre abaixo do ajuste, vamos pegar um dia aqui que ele abriu abaixo, ó, esse dia aqui, ele tende a vir tocar no ajuste. Ou seja, abriu acima, a gente tenta buscar o ajuste no sentido de venda, abriu para baixo, a gente tenta puxar o ajuste no sentido de compra. E aí o que eu consigo mostrar para vocês é que eu criei as linhas justamente mapeando o que acontece quando o mercado toca no ajuste. E aí o que eu fiz foi, eu mapeei em mais de 10 anos de mercado, mais de 2.200 dias analisados úteis tanto para o índice quanto para o dólar, que a partir que ele toca no ajuste, qual é o movimento máximo que ele vai a partir do toque do ajuste. Ou seja, se o mercado está aqui abaixo do ajuste e ele toca no ajuste, qual é o máximo movimento esperado que ele vai em dias que ocorre o ajuste. Mesma coisa aqui no sentido para venda. Mercado abriu. Qual o máximo de movimento esperado que ele vai em dias que ocorre o ajuste. A partir do toque do ajuste, qual o máximo movimento que ele vai. E é isso que eu criei. As linhas de amplitude do ajuste. E vocês vão ver que são 4 linhas aqui em laranja, porque a primeira é o próprio valor do ajuste, as outras 2 no meio e essa última aqui são os movimentos esperados estatisticamente falando, sendo esse primeiro 50%, esse segundo 61,8% e esse aqui 100% do movimento. Ou seja, dessa linha aqui até aqui é um movimento máximo esperado em dias que teve toque no ajuste, certo? E esse aqui é justamente metade do movimento em 61,8. Então o que eu fiz foi um mapeamento estatístico do preço. Quando tem toque no ajuste, qual o máximo que o mercado vai em dias de toque no ajuste? Foi isso que eu fiz e é isso que significa essas linhas aqui. Só que, não contente só com isso, eu sei que o ajuste ele é principalmente definido pelo horário que ele toca. O range de horário que o ajuste toca faz total diferença e eu vou mostrar nos próximos vídeos, probabilisticamente, estatisticamente, todos os dados relacionados a isso para vocês entenderem. Mas o horário que ele toca é muito importante e é por isso que eu dividi em ranges de 30 minutos. Ou seja, das 9 às 9h30, computei todos os dados que teve toque no ajuste nesse horário e defini as linhas de amplitude para aquele horário. Das 9h30 às 10, fiz a mesma coisa, coletei todos os toques possíveis do ajuste e defini os valores de linhas. E assim por diante até meio-dia. E por que eu parei meio-dia? Porque eu já mostrei para vocês aqui que 70% da movimentação do mercado ocorre nas 3 primeiras horas. O que acontece depois do mercado na parte da tarde não importa para mim, porque a movimentação maior está na parte da manhã. E eu falo para vocês focarem em operar nas 3 primeiras horas e se especializarem nessas 3 primeiras horas. Então, o que eu fiz foi, das 9 ao meio-dia, de meia em meia hora, mapear e a partir daí, a tarde inteira fica mapeado um range só. Então, eu fiz ranges das 9 às 9h30, 9h30 às 10, assim por diante, até meio-dia e depois, do meio-dia em diante, um range só unificado da parte da tarde inteira. Tudo bem?
E por que que eu fiz isso? Porque o ajuste, o valor das linhas se adaptam dependendo do range de horário. E aqui a gente consegue ver isso na prática. Repara que enquanto o mercado não toca no ajuste, ele vai definindo valores de linha e a cada 30 minutos ele tem um salto porque são valores de linhas calculados diferente. E ele trava quando tem o toque no horário de range específico. E por que que eu travo as linhas? Porque a partir daí elas começam a valer a estatística de qual que é o range máximo esperado de toque em dias que ocorre um ajuste. Vocês estão conseguindo entender isso? Então o que eu fiz foi, além de separar em blocos de 30 minutos, eu defini valores de amplitude quando ocorre o toque no ajuste nesses blocos de 30 minutos. Fazendo dessa forma uma estatística muito, mas muito mais assertiva, não só de como o preço movimenta, mas o horário que ele movimenta. E aqui tudo define é o sentido. O ajuste para mim é definidor de sentido e eu consigo agora com essas linhas saber qual que é o máximo de movimento esperado que ele faz a partir do toque no ajuste. E a gente consegue ver exatamente no dia de ontem. Olha o que o mercado fez, senhores. O mercado veio, abriu aqui, buscou o ajuste, tocou no ajuste, veio nas linhas e depois veio na total. É isso que o mercado oferece pra gente. É isso. Vocês estão conseguindo entender o quão poderosa é essa ferramenta? Essa ferramenta não só define, pegando com base o ajuste que já é 70% da movimentação do mercado, tende a tocar lá no ajuste. A partir que tem esse toque, a gente sabe aonde o preço vai, em média, com as nossas linhas. Mas não só contente com isso, eu fui além e pensei, tá, mas o que acontece no movimento contrário? Qual é o máximo esperado de movimento contrário? Porque a gente não só quer que o mercado vá a nosso favor. O que acontece quando o mercado vai contra? E é isso que eu fiz com essas 3 linhas aqui em azul. Senhores, essas 3 linhas aqui em azul, elas são o movimento máximo esperado em dias que ocorreu o ajuste, o máximo que o movimento foi contra. Ou seja, em dias que obrigatoriamente teve toque no ajuste, qual é o máximo que o mercado vai contra o ajuste? São essas linhas. O máximo que o mercado vai contra é a linha de 100% ou metade do movimento em 50 e 61. E por que que eu criei elas? Para saber o melhor ponto e onde se posicionar visando o toque no ajuste. Então o mercado, quando ele abre e vem e para nas nossas regiões aqui, eu tendo a buscar o ajuste muito melhor posicionado, porque aqui são possíveis pontos de parada de preço. Vocês estão conseguindo entender isso? Porque aqui é o movimento máximo esperado em dias que ocorrem o ajuste. Então é normal o mercado, em dias que vai ocorrer o ajuste, o mercado parar nesses pontos e depois fazer o ajuste de fato. Vocês estão conseguindo ver o quão poderosa é essa ferramenta? Por exemplo, esse dia aqui, olha como o mercado, ele veio, tocou nas nossas linhas, recuou, e depois disso, ó, como ele ficou preso nas linhas e fez o ajuste. Se você se posicionasse dessa linha aqui pro ajuste, é 1000 pontos. E é isso que torna as linhas tão poderosas. Olha esse dia aqui, pessoal. O mercado abriu exatamente nas nossas linhas contras e fez o ajuste. Depois ele vem e para novamente. Por quê? Porque esse é o movimento máximo esperado em dias que ocorreu o ajuste. Já fez, tocou, ocorreu o ajuste? Onde que é o máximo esperado que ele pare? Aqui, em média é aqui. Então aqui a gente coloca a probabilidade e estatística debaixo do braço, utilizando ferramentas que de fato funcionam, que de fato definem o sentido no mercado financeiro. E é isso que faz essas linhas aqui serem o meu principal operacional. Elas são extremamente poderosas, pessoal. Vocês conseguem visualizar o quão poderosas elas são? Elas simplesmente definem o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Eu sempre vou tentar buscar o sentido do ajuste. Se o mercado for contra, eu sempre vou me posicionar nessas linhas, visando o toque no ajuste. Tá, mas e se o mercado não for? Se o mercado passar dessas linhas? É aí que existe a nossa última linha, que é uma linha que está lá na ponte que partiu. Essa linha roxa aqui é a linha média, o movimento médio estatístico coletado em mais de 10 anos de análise estatística de pregão, dias úteis, é o movimento em dias que não ocorre o ajuste. Ou seja, em dias que não tem toque no ajuste, a certeza que eu tenho é que, em média, ele tende a vir aqui. E a gente consegue pegar um dia que o mercado fez isso. Vamos caçar aqui um dia. Aqui ele abriu acima, tá, da linha, e eu não, esse operacional, ele é tão completo que eu vou explicar para vocês depois as regiões, que depende aonde o mercado abre,
é onde a gente vai se posicionar, tá? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Vamos caçar aqui um dia que ele fez isso. Esse dia aqui, pessoal. Repara que o mercado, ele abriu, ele passa das linhas. A partir que ele passa das linhas aqui, ele tá indicando pra mim que, opa, eu vou buscar uma movimentação em dias que não ocorre o ajuste. E foi exatamente o que ele fez. Exatamente o que ele fez. O mercado vem aqui, ó. Faz o toque no ajuste, recua, para na região nossa de contra e depois recua novamente. O mercado vem, recua, para na nossa região e depois toca no ajuste. O mercado vem, para na nossa região. Aqui ele não tocou no ajuste, tá? Porque aqui ele abriu bem longe da linha. Novamente, a gente tem casos a casos. Eu dividi não só esses ranges por horários, como eu dividi também aonde a abertura do dia inicia perante o ajuste. E aí é o que eu chamo de regiões do ajuste, que é o que eu vou te ensinar na próxima aula, tá? E aonde tem as regiões do ajuste é onde eu vou me definir se eu tento buscar essa linha aqui ou tento buscar o ajuste de fato. Olha esse dia aqui, pessoal, como o mercado vem, ele para aqui, ó, próximo na linha onde estava as regiões, depois ele faz o ajuste. Olha aqui esse dia, contra, que o mercado vem, ele sai da nossa região e aí sim ele vem e busca a nossa linha. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Quando o mercado vem e para aqui, mesmo eu tomando stop, tá? Eu posso tomar aqui até 3 stops, porque eu posso tentar me posicionar em cada uma dessas linhas, visando o ajuste. O mercado inverteu a mão, saiu dessa região, eu tenho que buscar essa linha aqui. E aí eu consigo recuperar o stop com outras entradas que eu vou mostrar pra vocês ao decorrer desse curso, porque o curso aqui é barba, cabelo e bigode, tá? A gente vai mostrar as linhas, vai mostrar possíveis pontos de entrada muito pertinentes e o que fazer. E como fazer. Então aqui mesmo tomando 1, 2, 3 stops, você consegue aqui, ó, se posicionando, pegar pelo menos 1.000, 1.500 pontos e recuperando esses stops e colocando dinheiro no bolso de fato. É isso que o mercado significa para mim, é isso que as linhas de amplitude significam para mim. A gente tem o movimento esperado a favor, o movimento esperado contra e o movimento quando não ocorre os dias de ajuste. Olha esse dia aqui, fala se esse dia aqui não é um dia de livro. O mercado abre, toca na nossa linha contra, que é um movimento aonde a gente espera que ele faz, toca no ajuste, só aqui já é 900 pontos, e depois ele vem exatamente nas nossas linhas estatísticas, 1.600, 1.800 pontos. É isso, senhores. O mercado vem, toca, para no 50,61.8 do ajuste, olha só isso daqui. Depois ele vem, faz as contras e depois ele vem na total e para na total. É muito poderoso e eu vou te mostrar nas próximas aulas as ocorrências dessas linhas para vocês verem o quão poderoso é e o quão poderoso é não só vir buscar o ajuste, mas tentar buscar pelo menos aqui a linha de 50,61, porque elas têm estatísticas muito poderosas por trás, e eu vou mostrar isso nas próximas aulas, assim como vou falar sobre as regiões do ajuste, que importa muito aonde a abertura do dia, essa linha aqui em verde limão, abre em decorrer do ajuste. Se ele abre mais próximo, a chance de tocar no ajuste é maior. Se ele abre mais afastado, a chance de tocar no ajuste é menor. E eu dividi isso em regiões para facilitar tudo para vocês. Senhores, eu quero que vocês vejam e revejam essa aula. Acesse a nossa plataforma tubiarainvestimentos.com, que a gente tem um estudo de ajuste e, além disso, um estudo sobre as linhas de amplitude do ajuste para vocês aprenderem mais. E amanhã a gente tem mais aulas. A gente está fazendo um batalhão de aulas aqui no nosso curso de linhas de amplitude, todo dia um vídeo no YouTube, e amanhã a gente tem um vídeo onde eu vou mostrar para vocês a parte de regiões e vou mostrar para vocês as ocorrências do ajuste das linhas de amplitude, e vocês vão entender a fundo porque elas são tão poderosas na prática. Não deixem de perguntar aqui nos campos de comentários todas as suas dúvidas, ou me chamar na DM do Instagram para tirar todas as suas dúvidas. Segue a gente na nossa rede social, onde eu tô mostrando e elencando esse projeto. E claro, pessoal, divulga esse vídeo, porque eu tô fazendo toda essa bateria de vídeos, esse curso completinho de como funciona o meu operacional, completamente de graça para vocês. Então eu espero e almejo que vocês possam compartilhar com mais e mais pessoas para que elas também vejam que a visão estatística, a visão de probabilidade estatística é uma visão assertiva a longo prazo para vocês vencerem um mercado que 97% das pessoas perdem dinheiro. E é isso que eu elenco e quero deixar claro para vocês todo dia. Vocês estão hoje aprendendo e vendo esse conteúdo de alguém que vive do mercado financeiro há pelo menos 6 anos.
que estuda o mercado financeiro há quase uma década e que criou ferramentas que funcionam e são validadas a longo prazo. Um grande abraço a todos, vejo vocês nos próximos vídeos, divulguem esse vídeo, comentem aqui, bora engajar. Comenta se vocês querem, no final desse curso, uma live prática de eu mostrando como funciona o meu raciocínio nas entradas e tudo mais. Comentem aqui nos comentários se vocês querem isso e não deixem de estudar, pessoal. É um material muito rico, de muita qualidade. É um material que eu demorei quase uma década para elaborar e montar para vocês. E vocês não precisam passar por tudo que eu passei no mercado financeiro. Vocês podem pegar toda a nossa bagagem, tudo que está na nossa plataforma e simplesmente aplicar. Isso só depende de vocês. Vocês só precisam se dedicar, estudar o mercado financeiro e podem contar comigo para tudo. Um grande abraço a todos e até o vídeo de amanhã.